Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o livro mais lido do mundo e estamos a analisar o capítulo 38 do livro do Êxodo. O livro mais lido do mundo é a Bíblia e ela é constituída por muitos outros livros. Nós já temos visto vários deles e estamos praticamente a concluir o livro do Êxodo. Este livro fala-nos da saída do povo de Israel da escravidão do Egito. E vemos também como Deus quer relacionar-se com este povo, dando várias instruções como eles deveriam construir o tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de tenda onde Deus se iria encontrar com o homem. Era um lugar especial para a nação de Israel. Nós vimos como esse lugar era tão especial que Deus vai dando várias vezes instruções sobre como este tabernáculo deveria ser construído. Se você nos tem acompanhado nestes programas, certamente tem verificado isso. Várias vezes nós voltamos a olhar para textos que indicam e repetem a mesma ideia da construção deste tabernáculo. Nós hoje gostaríamos de focar a nossa atenção na continuação deste tabernáculo. Já vimos que ele começa a ser descrito desde o capítulo 25 e este tabernáculo era uma grande obra. Ela foi entregue na mão de homens especiais, homens com habilidades muito especiais. Por exemplo, Bezalel era um homem que estava como superintendente de toda esta obra. Neste capítulo 38, nós vamos focar a nossa atenção na descrição do pátio exterior. A tenda estava colocada num pátio e cercada por cortinas à sua volta. E nós vamos então dar alguma atenção a essas cortinas e ver aquilo que a Bíblia diz sobre este assunto. Se tiver uma Bíblia, então abra no livro do Êxodo, capítulo 38, verso 9 em diante. Se, entretanto, adquiriu também um pequeno esquema do tabernáculo, então poderá seguir o que nós vamos falar aqui neste programa. Será interessante olhar para ele, pois dessa forma vai poder visualizar aquilo que nós estamos aqui a conversar. Passa a dizer assim o texto bíblico. Fez também um átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, com 50 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado do norte havia cortinas com 50 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado ocidente haviam cortinas de 25 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos e as colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 25 metros. As cortinas para um lado da entrada eram de 7 metros e meio. E as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas com 7 metros e meio, e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e de linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros. A altura era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata, e o revestimento de suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Nós vemos aqui, este texto foi extenso, mas tinha muitos pormenores acerca deste átrio, este pátio que de alguma forma delimitava a zona do tabernáculo.
Este tabernáculo, como já falámos em outras alturas, ele media 15 metros de comprimento por 5 de largo e 8 de alto. Isto o tabernáculo. Quanto ao pátio, já vimos que ele formava um retângulo de 50 metros por 25. E temos aqui então estas descrições de como ele deveria ser constituído. Este tabernáculo, olhando de novo para ele deveria ser decorado com desenhos. E este tabernáculo também estava preparado para ser carregado durante a marcha do deserto. Ele tinha sido construído de forma a que todos os seus utensílios fossem portáteis, fossem de forma a ser transportados em ombros pelo deserto. No momento em que a coluna de nuvem se levantava, então os filhos de Israel seguiam caminho. Quando esta nuvem parava, os filhos de Israel também paravam de marchar e então montavam o seu acampamento e o povo ficava, digamos assim, coberto, protegido por essa nuvem. O tabernáculo então era carregado pelos levitas, que eram os sacerdotes, eram os que tinham a responsabilidade de cuidar deste tabernáculo. Em toda a sua caminhada, os sacerdotes tinham esta tarefa. A arca do Senhor liderava então o povo pelo deserto, era ela que ia na frente. Dentro desta arca estava a vara de Arão, as tábuas da lei e uma porção do maná do deserto. Todos os objetos do tabernáculo tinham um sentido espiritualmente profundo, que nos transportavam para esta ligação com Deus e o homem, que colocavam o povo num espírito de adoração a Deus. A adoração é uma parte muito importante do nosso culto a Deus. Deus nos chamou para ser adoradores. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, no capítulo 4, verso 31, vemos aquilo que o povo fez e como Deus chama este povo. Diz assim o texto: "E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhe vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram." Já vimos este espírito de adoração do povo. É, em primeiro lugar, consequência ou fruto do povo ter crido em Deus. Diz o texto que o povo creu. Esta é a primeira condição para ser um adorador de Deus. Sem fé, sem esta convicção profunda do nosso coração, é impossível agradar a Deus. É impossível adorar a Deus. Não se pode adorar a Deus sem fé. Não há adoração sem fé. Não se pode adorar a Deus com formalismo, com ritualismo, com umas tradições ocas e vazias. A nossa adoração tem que partir de uma fé que vive, de uma fé vivida no dia a dia, de uma fé prática. Essa suposta adoração que é baseada em ritualismos e formalismos, eu não creio, sinceramente, que agrade o coração de Deus. Nós vemos aqui neste texto que acabamos de ler que o povo creu. E como consequência dessa crença do povo, foram conduzidos à adoração a Deus. Diz o texto que o povo se inclinou e adorou a Deus. A ênfase aqui está mais na prostração física para a adoração, ainda que na realidade o que importa é a atitude do coração. A atitude do coração do verdadeiro adorador é aquilo que é importante para Deus. Talvez não tanto aquilo que é exterior. Infelizmente, às vezes pensamos que a verdadeira adoração passa só pelo aspecto exterior. Algumas pessoas, infelizmente, valorizam mais o aspecto exterior da adoração do que aquilo que vai no coração. Mas Deus olha para o nosso coração e não só para o aspecto exterior. Em Êxodo 34, ainda, no verso 8, também vemos Moisés a adorar a Deus. E diz o texto assim: "E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Toma-nos por tua herança." Vemos aqui Moisés numa oração tremenda a Deus. Moisés prostrado no chão, rosto em terra, a adorar a Deus. E esta adoração também o conduz a interceder, a pedir em favor do povo. Pois o povo era um povo duro, era um povo que dificilmente obedecia a Deus. E então Moisés coloca-se como esse servo que intercede pelo seu povo. No livro de Levíticos temos muitas outras referências à adoração.
E nesse caso é apresentada de outra forma. Por exemplo, em Levítico capítulo 10, verso 3 diz: "E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo." Neste caso, vemos a adoração relacionada com a manifestação de Deus ao homem e o nosso reconhecimento dos atributos de Deus. Deus mostra a sua santidade ao seu povo e deste modo ele é glorificado. Nos nossos dias, a santidade de Deus nos é revelada pela palavra, pelo próprio Espírito Santo que habita no nosso coração, daqueles que um dia já confessaram a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Deus se revela de uma maneira maravilhosa através de Jesus Cristo. Não podemos ter uma visão da santidade de Deus como Moisés ou Arão tiveram, mas podemos olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Podemos olhar para a palavra de Deus e perceber a santidade de Deus através da sua palavra. Isso nos deve levar a nós que estamos a viver hoje no século XXI à adoração. O caráter e a vida santa de Jesus é o maior milagre que nós, como seres humanos, podemos ter presenciado. E a compreensão deste facto maravilhoso deve fazer dobrar os nossos joelhos e deve fazer com que a nossa língua confesse a Cristo Jesus como o único Senhor. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 29, lemos assim: "Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofrendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade." Deus quer que nós, como seus filhos, possamos adorá-lo, porque o seu nome é santo, porque o seu nome é poderoso. Temos de entrar nestes átrios, como vemos aqui descrito neste livro do Êxodo. No capítulo 38, vimos estes átrios serem descritos, o comprimento daquele espaço. E de alguma maneira o povo poderia aproximar-se da santidade de Deus. Aquele espaço geográfico do tabernáculo, aquele lugar ali, era um lugar muito especial, onde só os sacerdotes poderiam ministrar. E ao entrar naqueles átrios, naquele pátio, ainda que fosse por aproximação, digamos assim, o povo poderia sentir a presença de Deus. Temos de entrar nos átrios santos de Deus para adoração e louvor, tendo o nosso coração purificado e santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Talvez para si estas palavras possam soar assim um pouco estranhas, mas significa que temos de ir com um coração limpo, temos de ir com uma consciência tranquila diante de Deus, temos de ir sem pecado na nossa vida. E isso só pode acontecer através do sangue de Jesus Cristo. Esta é a grande verdade que nós aprendemos com este tabernáculo. Quando olhamos para o altar de bronze, onde era sacrificado os animais, quando olhamos para aquela bacia de bronze onde os sacerdotes se lavavam, onde era colocada a água para a purificação dos sacerdotes, quando olhamos em direção à primeira etapa, digamos assim, do tabernáculo, que era aquele lugar santo, onde se colocava um incenso como adoração, aquele candelabro para alumiar o caminho e dar direção, e quando olhamos para aquele lugar santo dos santos, onde descia a presença de Deus, uma vez no ano em que o sacerdote entrava com o sangue de um animal para a purificação dos pecados do povo, onde o povo dessa forma poderia ser conduzido à adoração a Deus. Nós estamos hoje gratos a Jesus Cristo, Ele que nos coloca numa posição de adoradores. Através do sangue de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, nós temos o privilégio de poder dizer que fomos purificados do nosso pecado. O seu sangue é que nos purifica todos os pecados. Não são os nossos méritos, as nossas capacidades, aquilo que nós fazemos que nos coloca, digamos assim, favoráveis em Deus. Não, é o sangue de Jesus. E é a fé depositada neste sangue que nos pode fazer então filhos de Deus. E dessa forma nos conduz à adoração. A nossa adoração é a maior e a mais profunda demonstração de gratidão para com Deus. Quando os nossos corações estão cheios da presença da Palavra de Deus, então ela nos conduz à adoração. Deus se agrada daquilo que vai nos nossos corações, quando eles estão purificados pelo sangue de Jesus Cristo. A nossa posição física pode demonstrar a nossa atitude do coração.
o levantar as mãos, o dobrar os joelhos, o prostrar-nos diante de Deus, poderá mostrar aquilo que vai no nosso coração. Mas essa atitude física pouco importará se o nosso coração não tiver purificado pelo sangue de Jesus Cristo. E é esta atitude de coração que Deus espera na nossa adoração. Não se pode adorar a Deus de qualquer forma. Para adorarmos a Deus, não precisamos das coisas feitas por mãos humanas. Para a nossa adoração, ela deve ser feita em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é feita dessa forma, em espírito, na certeza de que Deus nos ouve. Mas mais do que isso, na certeza de que Ele está presente onde quer que nós estejamos. A Bíblia mostra enfaticamente e claramente que a adoração deve ser única e exclusivamente prestada a Deus. Em Êxodo capítulo 20, a Bíblia nos diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, diz o texto bíblico ainda: O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus Cristo nos diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E encontramos ao longo da Bíblia várias personagens que podem ser apontadas como exemplos de verdadeiros adoradores. Talvez só citar alguns. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi, Salomão, entre tantos outros que nós encontramos na Bíblia. Sendo claro que Jesus é o supremo exemplo desse grande adorador. É Ele que é de alguma maneira o modelo para nós como cristãos. Vemos na Bíblia que muitos desses exemplos, essas pessoas que buscaram a Deus, o adoraram. Esse hábito seja bem cultivado entre nós. Nós devemos viver esta adoração de uma forma genuína. Vemos como a Bíblia nos deixa claro que não devemos cultuar, nem prestar culto, nem adoração a qualquer outro ser, a não ser ao próprio Deus. Devemos, antes de tudo, adorar a Deus, porque Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O salmista nos diz no seu Salmo 84, verso 2: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Nós vemos aqui este salmista declarando a importância dos átrios que nós acabamos de estudar. Vemos como este espaço era um espaço onde o povo poderia desfrutar da proximidade com Deus. Era um espaço que conduzia o povo à adoração. Como eu já disse, o tabernáculo era exclusivo aos sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam entrar nesse lugar. Mas os átrios do Senhor era o lugar onde o povo poderia aproximar-se da presença de Deus. Hoje em dia é bem diferente. A palavra de Deus nos mostra claramente que todos nós temos acesso com confiança a essa intimidade com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Estes átrios passaram a ser um lugar de todos nós. Não só os átrios, como o próprio tabernáculo. Nós hoje podemos entrar com confiança nesse lugar que só o sumo sacerdote poderia entrar. E nós podemos entrar lá por causa do sangue de Jesus Cristo. Este tabernáculo, como já vimos, ele apontava para a relação entre Deus e o homem, apontava para Jesus Cristo e aquilo que ele vinha fazer por cada um de nós. E é por isso que hoje nós podemos ter uma relação íntima com Deus. Mas só precisamos de dizer a Deus, reconhecer quem nós somos, precisamos de dizer a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. Assim como era sacrificado aquele animal no lugar, naquele altar do holocausto, assim foi Jesus Cristo entregue por si e por mim.
E quando nós aceitamos que o sacrifício de Jesus Cristo nos traz o perdão dos nossos pecados, assim como o povo de alguma forma depositava a sua fé naquele animal, percebemos então que nós temos uma relação íntima com Deus. E hoje podemos ter comunhão com Deus. Se você deseja ter essa comunhão com Deus, entregue agora mesmo o seu coração e a sua vida nas mãos de Deus. Diga a Deus quem você é. E reconheça no fundo o seu pecado. E peça perdão por ele. Se você fizer isso e o disser a Jesus Cristo, pela fé, o perdão de Deus vem sobre si. E a palavra de Deus nos promete que aqueles que crerem em Cristo tornam-se filhos de Deus, e Deus lhes dá a vida eterna. Isto foi o que Jesus Cristo disse a Nicodemos quando estava com esse homem nesse lugar, e ele perguntou como é que ele poderia ter a vida eterna. E Jesus disse que era necessário nascer de novo, ter uma nova relação com Deus. Talvez você queira iniciar essa nova relação com Deus. Então, talvez queira fazer esta oração, modelo que eu lhe posso sugerir neste momento. Diga no seu coração ou em voz alta, se o desejar: Senhor, eu entrego agora a minha vida nas tuas mãos. Eu peço perdão pelos meus pecados e quero que o sangue de Jesus Cristo me purifique de todo o pecado. E é neste nome que eu oro, para a tua glória, ó Pai. Amém. Se você fez esta oração no fundo do seu coração, a palavra de Deus nos promete que Deus nos perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna. Esta é a grande promessa de Deus. Se você fez esse passo e nos quiser contactar, dando no fundo o testemunho daquilo que Deus está a fazer na sua vida, nós teremos todo o gosto. No próximo programa, nós iremos concluir o livro do Êxodo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.